Olá, bom dia, sétimo ano. Bora iniciarmos mais uma aula, turma. Finalmente estamos na reta final do quarto bimestre, agora é oficial, tá? Hoje vamos encerrar os conteúdos falando sobre o capítulo 12, medidas de energia e temperatura. Então, nosso estudo se inicia na página 174. Primeiramente, a gente vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, o SI ele serve justamente para padronizar determinadas unidades de medidas. Por exemplo, comprimento é o metro, tempo é o segundo, né? Isso em qualquer país, não só no Brasil, tá? Aí, para começar o nosso estudo, vamos lá. Diversas são as situações em que é necessário medir comprimento, superfície, massa, temperatura, tempo, entre outras grandezas. Lembrando que grandeza é algo que pode ser medido, tá? Então, as culturas antigas tinham seus próprios métodos e unidades de medida. Em algumas situações, eram usadas, por exemplo, medidas de comprimento baseadas no corpo humano. Jarda, braço, olha, braçada, né? Cúbito, palmo. Mas imagine a grande questão, né? Cada ser humano tem um determinado tamanho de pé, né? Um determinado tamanho de mão, então a gente nunca teria, né, uma medida precisa utilizando essas medidas de comprimento, né? Vamos lá. Além disso, para medir massas, também eram usados instrumentos como barris, baldes, galões, sacos e cestos. Nada prático, né? A falta de padronização das unidades de medida criava muitos problemas, principalmente para o comércio. As pessoas de uma localidade não estavam familiarizadas com as unidades de medidas usadas em outros lugares, dificultando o comércio entre elas. Mas com o passar do tempo, a necessidade de padronização das unidades de medida tornou-se cada vez mais evidente. Era fundamental estabelecer unidades precisas e que pudessem ser reproduzidas. Há cerca de 2 séculos, cientistas se reuniram na França a fim de padronizar algumas dessas unidades, dando origem ao sistema métrico decimal. Estabeleceram 2 unidades de medidas a serem tomadas como base: o metro, né, que a gente sabe que é a unidade base de comprimento, e o quilograma, que é a unidade base de massa. Isso a gente já estudou, por exemplo, no 6º ano, tá? Em 1954, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que contempla as unidades de base das principais grandezas, tá? Então, a gente já sabe que o comprimento é metro, que massa é quilograma, tempo segundo, corrente elétrica, ampere. Vocês vão estudar melhor detalhadamente em física o fenômeno da corrente elétrica, como funciona, né? Temperatura, né, que está associada à termodinâmica, é dada em Kelvin, que é designada por esse símbolo, o K, tá? Quantidade de matéria, não sei se vocês já ouviram falar sobre mol, que é a quantidade de matéria, vocês vão ver muito em química também, tá? E intensidade luminosa é dada em candela, símbolo CD, ok? Então, a partir dessas unidades de base do SI, surgiram as unidades derivadas. Veja a seguir alguns exemplos, né? Então, a gente sabe que superfície, né, que é o cálculo de área, é dada em metro quadrado, porque a gente leva em conta comprimento vezes altura, né? Dois lados. Volume, também não é novidade para vocês, é dado em metro cúbico, porque a gente leva em conta, né, 3 lados, comprimento vezes altura vezes largura, né? Velocidade, que vocês vão ver em física, assim como aceleração. Velocidade é metros por segundo, que tem uma fórmula, né, associada à distância pelo tempo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, tá? Existem unidades de medida muito mais usadas que não estão inclusas no SI, por exemplo, o minuto, a hora, o dia e a tonelada, mas vocês sabem que são também unidades de medida. Aí, atividades iniciais, introdutórias, tá? Para vocês fazerem. Não é difícil. Depois vocês façam com calma. E agora vamos falar de medidas de energia.
quanta energia você está consumindo agora? Essa é a pergunta inicial. Então, medidas de energia associadas ao nosso metabolismo, né, energia para a célula, imagino que vocês estejam vendo isso em ciências. Eu vi até esses dias em alguma videoaula não, né, aula de vocês no WhatsApp, vocês fazendo alguns cálculos ali de conversão, não sei se era de energia ou de temperatura. Então, não estamos falando da energia elétrica que possivelmente está sendo usada para iluminar o ambiente onde você está, mas a energia que seu corpo está usando. Como falei agora, né? O nosso corpo usa energia na manutenção de suas funções vitais e também para quaisquer tipo de atividade, como ler, pensar, falar e caminhar. Essa energia é obtida dos alimentos que ingerimos e pode ser medida por meio da unidade, caloria, tá? Então, olha um detalhe. Uma caloria é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água pura. Aí aqui a gente tem, olha, alguns exemplos, né? De quantas calorias, né, são gastas em determinadas atividades do nosso dia a dia, como dançar, consome aproximadamente 360 mil calorias. Correr por 30 minutos, olha quanta caloria consome, 600 mil calorias. Além da caloria, existe a quilocaloria, tá? Nas informações nutricionais que aparecem nos rótulos de produtos industrializados, dentre outras informações, é dado o valor energético do alimento em quilocaloria, que equivale a 1.000 calorias, ou seja, 1 quilocal equivale a 1.000 calorias, tá? Então, é muito recorrente, sendo mais precisa, praticamente todas as embalagens de alimentos processados e industrializados, é obrigatório ter no rótulo as informações nutricionais, contendo justamente o valor energético, quantas calorias tem esse alimento, tá? Com relação a carboidratos, proteínas, colesterol, dentre outros, tá? Mas não pense que é da caixinha, tá? Ou da embalagem inteira do biscoito. Não, sempre vai te dar uma porção. Nesse caso, 200 ml é equivalente a um copo. Olha vamos ver, quanto carboidrato nós temos. 9 gramas, porque é leite, né? Enfim, agora vamos dar sequência e falar um pouquinho das conversões de unidades, tá? No meio científico, outras unidades de medida de energia, no meio científico, outras unidades de medida de energia muito usadas são joule e o quilojoule. Considerando 1 kJ 1.000 joules e uma caloria equivalente a 4,184 joules, tá? Então, aqui tem alguma conversãozinha, mas note que é no meio científico, tá? Vocês estão vendo na parte introdutória e a gente não está em ciência, então é apenas uma curiosidade. Ó, gasto de energia em repouso, curiosidade também. Aí tem as atividades sobre essa matéria. Vamos ver o que mais. Sim, para finalizar, vamos falar sobre medidas de temperatura. Bem, temperatura aqui no Brasil a gente utiliza o grau Celsius, né? Por exemplo, temperatura ambiente é em torno de 25 graus Celsius. A gente sabe que começa a gelar em outros países a 0 graus Celsius e que a água, por exemplo, também começa a ferver a 100 graus Celsius. Mas não só existe o Celsius, vamos acompanhar. Podemos medir a temperatura do corpo de uma pessoa, do próprio ambiente, de um objeto, de um líquido, entre outros, né? Para isso, são usados termômetros de diversos tipos, adaptados a condições de uso e à precisão desejada. Atualmente, temos 3 escalas termométricas usadas para expressar a temperatura. A gente tem a escala de Kelvin, que a gente viu agora há pouco, que ela é utilizada como base no Sistema Internacional de Medida, tá? Então, quando vocês estiverem lá no ensino médio, fazendo atividades de química, física, muitas vezes tem que utilizar a escala em Kelvin, então vocês precisam fazer essas conversões, tá? Também existe a Celsius, que vocês já estão acostumados, né, adotada pela maioria dos países. A escala Fahrenheit, adotada em países de língua inglesa, como Inglaterra e Estados Unidos, tá? Aí aqui vem as conversões. Para converter medidas em graus Fahrenheit ou em Kelvin para medidas em graus Celsius, podemos usar as seguintes fórmulas. Olha, lembra o significado de fórmula, né? Nada mais é do que uma equação
mas você tem aqui, ó, letras a ser substituídas por valores, conforme o que se pede nas atividades. De graus Celsius para Kelvin é bem mais fácil, né? Porque basta você aplicar essa fórmula. Agora, se você quiser de graus está em Fahrenheit e ir para Celsius, aí você tem essa fórmula um pouquinho só mais complexa, porque nós temos aqui uma divisão, né? A seguir estão apresentados em termômetros as temperaturas 10 graus Celsius e menos 18 graus Celsius. Lembra do valor negativo, né? Quando a gente estava estudando lá os números inteiros, a gente falou um pouco, né, sobre a temperatura em determinados lugares e que, perdão, temperaturas negativas quer dizer que está abaixo de 0 graus, né? Para representar uma medida de temperatura abaixo de zero, usamos um número negativo. A temperatura menos 18 graus Celsius, por exemplo, pode ser lida como 18 graus Celsius abaixo de zero. Ok? Ah, que legal! Ó, aqui tem uma curiosidade sobre as moléculas da água em diferentes fases, porque a água, turma, como vocês sabem, não sei, né? É a única substância que consegue estar presente nos 3 estados físicos da matéria em temperatura. Porque, por exemplo, ela pode estar na forma de gelo, né, no estado sólido, na forma líquida, como a água em si, né, que a gente bebe, por exemplo, ou então em estado de vapor, ou seja, na forma de um gás presente na atmosfera. Então, a água é a única substância que tem essa característica, que a gente consegue vê-la nos 3 estados físicos da matéria. Como eu falei agora há pouco, né, olha, no estado sólido, ela começa a virar gelo quando atinge 0 grau. Então, qualquer temperatura menor, abaixo de zero, a água vai estar na fase sólida. De 0 a 100 graus Celsius, fase líquida, e começa a ferver, entra em ebulição a partir dos 100 graus Celsius. Agora as atividades. Ó, primeira atividade, faça a conversão de temperatura para graus Celsius. Basta pegar aquela fórmula e aplicar. Para tranquilizar vocês, turma, vou dizer o seguinte. Como o capítulo 12 já está bem próximo da prova, eu não vou cobrar o capítulo 12 na prova. Não vou pedir para vocês fazerem essas contas, tá? Então, mas as atividades é obrigatório fazer, ok? Vocês façam com calma aí na apostila ao longo desses dias. E é isso, turma. Encerramos por hoje, até porque vocês estão vendo isso em ciências também, né? Então, ótimo dia, turma. E não se esqueçam de estudar para a prova. Aqui o que estudei é interessante vocês completarem também, ok? Até a próxima, turma. Bye, bye.